Nessa segunda parte do nosso informativo, nós vamos falar sobre os assuntos globais que abrangem a educação básica e superior. Mas nós temos aí o primeiro fato foi esse imbróglio em relação ao ministro da Educação. Nós tivemos a nomeação do ministro da Educação Decotelli, Carlos Alberto Decotelli, pelo presidente da República, e isso no mês de junho, e no mês de julho, nos primeiros dias, houve um novo ato revogando o ato anterior. Então o ministro deixou de existir. Ele não faz conta, inclusive, como ministro, porque tornou sem efeito a nomeação. E, passados alguns dias, passamos a ter um novo ministro da Educação, que foi devidamente nomeado e empossado, mas veio a ser acometido da Covid, ficou bastante debilitado nesse período, mas voltou a assumiu e está caminhando aí com algumas modificações na equipe ministerial. Mas temos então um novo ministro, já é teoricamente o quarto ministro no atual governo, mas oficialmente é o terceiro ministro. E vamos esperar que tenha uma vida longa, porque já a vida dos ministros de educação no Brasil normalmente não passa de um ano. Mas esse tem sido, tivemos até ministro com menor período, mas torcemos aí que ele vá durar bastante e faça um bom trabalho. Um outro ponto também que nós gostaríamos de colocar é que foram estabelecidos alguns critérios, algumas notas técnicas das séries, e as séries a Secretaria de Regulação de Educação Superior para trazer nossa sustentação do ensino superior brasileiro. A substituição de aulas presenciais por aulas digitais foi objeto de uma série de estudos, inclusive de uma nota técnica, trazendo realmente esse aprofundamento de posições. Cada estado tem sua realidade, então não é uma norma nacional, mas estabelece critérios de uma maneira geral. Agora tivemos também a aprovação pelo Congresso Nacional de uma medida provisória sobre o aproveitamento desses dias em casa, os dias de aula remota, como dias letivos. E essa medida provisória foi aprovada pelo Congresso, está faltando ainda a sanção presidencial, mas deve acontecer. Não esperamos que tenha veto, mas isso não foi consubstanciado ainda numa lei. Também um outro destaque também em termos nacional, internacional, mas com reflexo no Brasil, foi em relação ao PISA, Programa Internacional de Avaliação. Foi resolvido que não será mais em 2021, foi adiado para 2022. Então, é um programa da OCDE, da Organização Mundial do Comércio, que estabelece critérios para uma verificação de qualidade da educação no mundo. Falando em cenários internacionais, temos uma boa notícia, nós vamos destacar essa notícia como uma boa inovação, que foi a Finlândia, que estabeleceu que não mais haverá disciplinas, então, ou seja, matérias, tudo isso acabou. Então, as instituições terão o direito, as instituições educacionais, de fixar seus conteúdos de acordo com o que quiser em termos de tempo. Então, é necessário que seja trabalhado muito bem os professores passam a ter uma multifunção, mas não terá mais um professor de matemática, de física, de química, de história, de geografia. Os professores terão que ter capacidade e, não tendo mais disciplinas, torna-se necessário ter realmente multiprofissionais. Vamos ver como é que funciona, mas particularmente acho interessante esse processo de inovação. Também podemos mencionar que o Enem estabeleceu algumas normas específicas, editou inclusive um ato próprio em relação ao Enem, e tivemos também a definição por parte de uma portaria ministerial da política do ensino médio para a educação à distância. Então, ou seja, as escolas técnicas de nível médio passaram a ter a oportunidade de estabelecer um critério diferenciado de ação. Teremos então essa norma colocada aí no nosso link para aprofundamento.
E o último bloco vem do Conselho Nacional de Educação, que realizou sua sessão plenária de julho, composta inclusive de novos conselheiros. A sessão foi uma sessão meio diferente, porque foram prioritariamente processos só dos conselheiros que tinham antigos relatórios de processo, mas tivemos a posse de novos conselheiros, tivemos também a decisão de alguns pareceres que estavam faltando publicação e durante esse mês de julho houve a publicação e algumas orientações, algumas diretrizes do ensino fundamental, do ensino médio também, objeto de estudo. Mas nesse momento são os pareceres colocados, inclusive disponibilizados, e temos aí a aprovação também, e esse foi o último fato, das diretrizes curriculares para a educação profissional e tecnológica. Então, essas diretrizes foram aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação e que, apesar de falar em educação tecnológica, que seria ensino superior, mas traz reflexo também na educação técnica do nível médio. Então, fechamos assim esse conjunto de matérias globais do nosso informativo. Estamos iniciando o informativo de educação municipal de julho de 2020. Nesse mês de julho, o principal destaque, debate que ocorreu no Congresso Nacional foi do novo Fundeb. O Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, ele é fundamental para o sustento das escolas públicas no Brasil. E esse novo Fundeb aumenta a participação da União, que era apenas 10%, para 26%. Vai ser um processo gradual, ainda não está finalizado, mas já houve aprovação pelo Congresso Nacional e agora é uma questão de sequência, primeiro na Câmara e depois no Senado, mas que essa emenda constitucional vai trazer um benefício para as escolas públicas, estaduais, municipais e do Distrito Federal. Então, temos aí mais do que o dobro de recursos que serão repassados pelo governo federal para as escolas poderem desenvolver a educação básica como um todo, vai desde o infantil até o ensino médio. Então, são recursos que virão aos poucos, não vai ser de uma vez só, vai ser um aumento gradual, mas que é importante para todos os gestores municipais planejarem para essa aplicação melhor dos recursos. Um outro ponto também que nós destacamos foi uma pesquisa do Senado Federal sobre os riscos da evasão escolar na escola pública. Uma pesquisa interessante que mostra realmente que é necessário ser feito um cuidado muito nesse momento do retorno dos alunos, porque para evitar a evasão. E a evasão já era alta e ela naturalmente deve aumentar nesse período, principalmente do segundo semestre de 2020, em função do retorno da pandemia, muitos alunos perderam o entusiasmo e vamos ver como é que vai acontecer. Mas a pesquisa mostra um bom trabalho feito pelo Senado Federal. Um outro projeto também que tramita no Senado Federal quanto ao lançamento do piso salarial para secretários. Então, foi estabelecido um projeto de lei prevendo que seria um piso de R$ 1.731,74 para 40 horas de trabalho. Então, esse é o piso que foi colocado para os secretários de estabelecimento de ensino, públicos e privados, mas foi um número meio cabalístico, que é um número quebrado, inclusive, mas está sendo colocado isso como uma perspectiva de aprovação. Não é certo essa aprovação, porque isso ainda depende de passar pela Câmara, pelo Senado e da sanção presidencial, mas está sendo colocado pelo Legislativo e vamos ver o que vai acontecer. E um último destaque também nessa edição do Informativo da Educação Municipal é a Política Nacional de Alfabetização. O Ministério da Educação estabeleceu a Política Nacional de Alfabetização com uma série de roteiros, subsídios e que é interessante que o gestor de educação pública municipal, especialmente, se debruce bem sobre esse aspecto. Tem um link no Ministério da Educação que mostra esse cenário geral da Política Nacional de Alfabetização. Vamos encerrar essa primeira parte do nosso informativo e voltamos com uma parte mais global.